Nessa aula, nós vamos estudar de que maneira Zizek pretende justificar uma de suas propostas teóricas mais audaciosas, a necessidade de um retorno a Hegel para pensarmos formas de intervenção política livres das ilusões utópicas do passado. E mais ainda, o resgate da filosofia hegeliana deve vir acompanhado igualmente de uma crítica da economia política marxista. Eis aí o programa teórico de um pensamento crítico do presente. Tarefa nada elementar de ser realizada, como se pode supor, tanto no atacado como no varejo. Afinal, a filosofia hegeliana do absoluto não fracassou em sua tentativa de pensar a realidade como uma totalidade orgânica, tendo sido desprezada já nos anos seguintes à morte do seu autor, como a última miragem metafísica do Ocidente? E o que dizer de Marx? O fracasso do chamado socialismo real no século XX e as brutalidades cometidas em seu nome não teriam sido suficientes para demonstrar o cerne pseudo-libertário do marxismo? Sem falar que a emergência de formas de dominação não econômicas, desde os inícios do século passado, parece ter roubado boa parte da força emancipadora de uma crítica da economia política em termos econômicos e políticos, como é o caso da crítica realizada por Marx. Juntar ambos os autores, então, Hegel e Marx, soaria um despropósito. Não é isso, contudo, o que parece a Zizek. Em seu livro recém-publicado, Menos que Nada, Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético, é esse precisamente o programa que ele pretende levar adiante. E a minha tarefa aqui, então, é tentar esclarecer, não é, apenas esse aspecto, né, quer dizer, que é o aspecto essencial, na verdade, né, mas o livro é muito mais do que simplesmente essa relação do Hegel com o Marx. Tá? Mas se a gente conseguir entender um pouco como é que ele pensa, não é? Essa junção entre os dois autores, quer dizer, como é que ele pretende levar a cabo esse projeto teórico, né, que, na verdade, é um projeto teórico já, enfim, que não é a primeira vez que é tentado, né? Assim, desde os anos 20 do século passado, com Lukács, Karl Korsch e outros autores lá do chamado marxismo filosófico, né? Essa relação entre Hegel e Marx é uma relação que sempre preocupou o marxismo, né? E que deu frutos bastante importantes, né? Mas que também mostrou todas as suas limitações, né? E a sua datação histórica, né? Quer dizer, o seu caráter histórico e, portanto, o seu caráter de condicionamento, né? Histórico. Bom, esse projeto então é resgatado essa tentativa, né, de juntar esses dois autores é resgatado pelo Zizek, né? É óbvio que ele conhece essa história do marxismo, mas ele não vai procurar aqui oferecer uma saída, uma formulação alternativa, né, em relação àquilo que a gente conhece da história do marxismo a respeito desse problema, né? Quer dizer, a relação Marx e Hegel, que é a relação, em última instância, entre o materialismo dialético, né, e a filosofia hegeliana do espírito absoluto, ou a dialética hegeliana, apenas, se vocês quiserem. Muito bem, nesta viagem de redescoberta de Hegel, será necessário, antes de tudo, afastar todos os estereótipos de filósofo do idealismo absoluto que foram imputados a Hegel, desde Schelling, passando por Marx e até mesmo Adorno. Para realizar essa tarefa preliminar, curiosamente, Zizek encontra inspiração em um dos mais agudos críticos de Hegel dos tempos recentes. Um filósofo francês conhecido nosso aqui de São Paulo, que foi professor da Universidade de São Paulo, Gérard Lebrun, autor de 2 livros fundamentais sobre a filosofia hegeliana, A Paciência do Conceito e O Avesso da Dialética. Isso porque o que Lebrun visa em Hegel não é o seu suposto dogmatismo, né? Daí o interesse do Zizek
na leitura do Lebrun, né? Porque o Lebrun ele vai procurar, na verdade, fazer uma crítica ao Lebrun, mas não pela via, né, da filosofia do espírito absoluto, né? Não está ouvindo? Não pela via da filosofia do absoluto, né? Mas sim pela via de uma certa crítica, digamos, uma crítica hermenêutica, né, da filosofia hegeliana. Eu vou falar um pouco disso mais adiante. Então, o que Lebrun visa, eu dizia, né, não é o dogmatismo de Hegel, isto é, não é a imagem do metafísico da ideia absoluta, mas antes uma certa estratégia discursiva que arma todo o seu sistema filosófico, tornando infenso a qualquer tipo de refutação a partir de um ponto de vista externo. Isso é tanto mais curioso que ele recorra ao Lebrun, não é? Porque o Lebrun, quer dizer, recorrer ao Lebrun para resgatar o Hegel, né, e repensar a relação do Hegel com o Marx. Isso é tanto mais curioso para nós, para quem conhece um pouco da história da filosofia paulista, porque o Lebrun, como professor aqui no Brasil, né, ele, digamos assim, inspirou, na verdade, vários trabalhos nesse mesmo sentido, né? Quer dizer, os principais teóricos marxistas brasileiros, eles partem desse mesmo problema, eles partem da crítica que o Lebrun faz ao hegelianismo, ao marxismo, mas eles o fazem, na verdade, já a partir dos anos 60, né? E os resultados aí dessa polêmica do Lebrun com esses teóricos marxistas vão resultar em frutos que, na verdade, já estão dados desde os anos 80, né, desde os anos 70 e assim por diante. Seria interessante até conversar com o Zizek, se vocês tiverem oportunidade, né, para saber se ele conhece, quer dizer, o que essa história das ideias, né, no Brasil posterior, que é animada exatamente pela descoberta de um Hegel não dogmático via Lebrun, né, como ele mesmo agora está fazendo. Muito bem, mas isso é um parênteses, né? E talvez ele pudesse, lendo um pouco da história da filosofia brasileira, talvez ele descobrisse coisas importantes, né, que talvez já tenham sido pensadas, etc. Bom, nesse sentido, então, quer dizer, Lebrun vendo o Hegel não como um dogmático, né, mas como uma filosofia que, na verdade, está centrada numa certa forma de estruturar o seu discurso filosófico, né? Lebrun sente-se à vontade para defender Hegel de uma certa vulgata marxista que contesta a autenticidade do processo de reconciliação dialética. O conteúdo dessa crítica da vulgata é conhecido. Em Hegel, a apresentação do processo dialético, e não importa de que objeto se trate, se passa sempre e apenas no plano da ideia, de modo que toda reconciliação deixa intacta a própria realidade, com suas contradições e antagonismos. Ora, Lebrun nos alerta que é preciso levar a sério a afirmação do prefácio da Filosofia do Direito, de Hegel, segundo a qual devemos reconhecer a rosa na cruz do presente. Ou seja, para Hegel, não se trata de suprimir, né, os antagonismos da vida real, como exigem o materialismo vulgar, né, ou como exigem aqueles que compreendem mal a dialética hegeliana, mas de reconhecer esses antagonismos como constitutivos da própria realidade. Não está em questão, em Hegel, transformar a realidade, mas compreender como ela se constitui por meio das suas contradições. Tomemos o exemplo do processo de trabalho alienado, analisado por Hegel na Fenomenologia do Espírito. Rapidamente, né, uma breve pincelada. Hegel foi um dos primeiros autores a fazer o diagnóstico da alienação do trabalho. Mas ele não esperava a redenção do trabalho alienado, por meio da qual o indivíduo poderia expressar sua verdadeira personalidade. Ao contrário, ele via a própria alienação como um momento necessário de realização do indivíduo, já que o obriga, esta alienação do trabalho, a refrear o desejo do indivíduo,
afastá-lo do mundo natural e alcançar, assim, o mundo da cultura e do pensamento. Como escreve Zizek, ou Zizek, como queiram, seguindo a lição de Lebrun, eu cito, para Hegel, para pensarmos, por exemplo, não é? A passagem da alienação para a reconciliação, não devemos mudar a realidade, mas, simplesmente, eu acrescento, o modo como a percebemos e nos relacionamos com ela. Aquilo que aparece como cisão e perda do sujeito já é, na verdade, o seu próprio processo de formação. Mas a reconciliação do indivíduo não suprime o caráter alienado do trabalho. O que muda apenas é que este agora é visto de uma outra perspectiva, de uma perspectiva formadora. Trata-se, portanto, de uma mudança no trabalho, quer dizer, no objeto que está sendo analisado, de uma mudança meramente formal, ou ainda de uma estratégia, como diz o Lebrun, né, de uma estratégia discursiva que faz com que o problema se torne uma solução, né, ou que a derrota ela sempre vire vitória no final das contas, como no caso da dialética do senhor e do escravo, né, em que, ao final, o servo, que era dominado e subjugado pelo seu senhor, ele acaba se sobrepondo a este último. Mas, se por um lado... Então, é claro que o Zizek ele se apropria dessa leitura do Lebrun, né? Mas ele não pode, evidentemente, aceitá-la até as últimas consequências, né? Porque, afinal de contas, o Lebrun é um crítico, né, radical do hegelianismo. O Avesso da Dialética, por exemplo, se vocês muitos devem conhecer, mas tem exatamente como subtítulo, né, ao Avesso da Dialética, Hegel à luz de Nietzsche, né? Na verdade, é uma leitura nietzschiana, ou seja, frontalmente anti-hegeliana, né, do próprio Hegel. Tá certo? Muito bem, mas então, se por um lado o Lebrun tem o mérito de evitar a apresentação do tema da reconciliação dialética como um processo conduzido por uma razão superior ou um espírito absoluto que unifica numa instância superior as cisões e contradições da vida existente, ou seja, se ele desmonta a imagem convencional da filosofia hegeliana como um tipo de dogmatismo absoluto, por outro, ele a esvazia completamente, né? A filosofia hegeliana ao apresentá-la como um tipo particular de discurso filosófico qualquer, que, como qualquer outro, contém seus pressupostos, opções teóricas e assim por diante. A crítica de Lebrun visa justamente explicitar as estratégias conceituais subjacentes à construção de um discurso filosófico pretensamente sem pressupostos, ao invés de simplesmente denunciar a lógica da ideia absoluta que permeia e subordina toda a realidade. Esse resultado da crítica lebraniana, ao mesmo tempo que inspira, também incomoda a Zizek, na medida em que torna a filosofia hegeliana, embora depurada do dogmatismo metafísico, inútil para pensar a formação efetiva da subjetividade humana. Para resgatar Hegel, Zizek precisa então buscar uma resposta a esse problema. E ele próprio se pergunta: como devemos contra-atacar o diagnóstico dessa doença chamada Hegel? Na verdade, é uma menção a uma passagem do Nietzsche que dizia que, né, o hegelianismo é uma doença, que uma vez você contaminada, você não se cura jamais. E o Nietzsche, por sua vez, ele se referia, né, fazia alusão ao caráter sistemático da filosofia hegeliana, né, em que ela, ao analisar um objeto, ela o insere numa lógica da totalidade, né, que prende o objeto, né, numa lógica conceitual, né, que não deixa que o objeto possa ser pensado de uma outra maneira que não no interior dessa própria lógica, né. Muito bem, então a pergunta que ele faz é o seguinte: como devemos, mais uma vez, contratar essa doença chamada Hegel, centrada na reversão dialética como um gesto formal, vazio, de apresentar sempre a derrota como vitória. Em outros termos, a questão que se apresenta é a seguinte:
Como se apropriar do Hegel não dogmático, revelado por Lebrun, sem abrir mão do conteúdo ontológico do seu pensamento? Ou ainda, como pensar a constituição de um sujeito efetivo que não seja a simples emanação de um espírito absoluto? Essa tarefa vai obrigar Zizek a se ocupar do núcleo especulativo da filosofia hegeliana, isto é, a noção de uma substância que é, ao mesmo tempo, um sujeito. Então, quer dizer, na verdade, não é como se o texto do Lebrun servisse de uma inspiração primeira, não é? Mas que, num segundo momento, obriga o Zizek a oferecer uma interpretação, né, de toda a filosofia hegeliana, uma nova interpretação da filosofia hegeliana e, portanto, a obrigação de dar conta de um problema fundamental, de um problema básico da filosofia hegeliana, que é exatamente, enfim, que pode tanto ser o fundamento de uma filosofia do espírito absoluto, como o fundamento de uma filosofia, de uma dialética, digamos, de uma dialética crítica, tá? Que é exatamente essa a ideia de uma substância que é, ao mesmo tempo, um sujeito, né? Quer dizer, é um problema que, na verdade, vai estar presente mesmo no Marx do Capital. Quer dizer, o Marx herda, de alguma maneira, essa problemática, né? Ele herda essa noção de uma substância como um sujeito para pensar a própria ideia de capital, né? O capital, em certa medida, né, ele pode ser compreendido também como uma substância que é um sujeito, né? Quer dizer, no Capital, Marx fala claramente, por exemplo, não é, ao fazer a análise da mercadoria, que a mercadoria tem um valor cuja substância é o trabalho abstrato, né? Quer dizer, quando Marx usa a palavra substância, e depois, na análise do dinheiro, vai dizer que o dinheiro é uma espécie de substância semovente, né? Quer dizer, que se move por si mesma até alcançar uma figura mais completa e mais determinada no Capital. Ele, obviamente, ele está influenciado por essa noção hegeliana da substância como sujeito. De modo que, quer dizer, não só para o Hegel, mas para a própria posteridade, né, da filosofia, digamos, da filosofia crítica, né, ela vai ser fundamental. Então, por isso vale a pena, a meu ver, a gente tentar esclarecer um pouco o significado dessa noção, né, da substância como sujeito, recuperando o contexto em que ela surge na obra do Hegel, que é o parágrafo 17 do prefácio da Fenomenologia do Espírito, né? Espero que isso nos ajude em alguma coisa. Então, vamos lá. Em polêmica com os filósofos do idealismo alemão, né, quer dizer, Schelling, Kant, Fichte, sobretudo, Hegel responde da seguinte maneira à pergunta sobre a verdadeira figura da verdade e, portanto, do absoluto. Abre aspas, segundo minha concepção, que só deve ser justificada pela apresentação do próprio sistema, tudo decorre de entender e exprimir o verdadeiro, não como substância, mas também, precisamente, como sujeito. Então, quer dizer, a fonte aqui a fonte filosófica primária, digamos assim, né, embora não sejamos historiadores, é esse parágrafo 17 da Fenomenologia do Espírito, do Hegel, no qual ele está, né, fazendo a polêmica com as diferentes alternativas, né, com as diferentes divisões no interior do idealismo alemão, né, de sua época. Essa passagem condensa todo o conteúdo especulativo da filosofia hegeliana, além de explicitar aquilo que será também o núcleo da relação posterior entre Hegel e Marx, da relação problemática entre a dialética hegeliana e o materialismo dialético. Qual seja a ideia de uma totalidade, quer dizer, substância como sujeito, né, uma totalidade que se constitui de modo imanente por meio de um movimento de reflexão e retorno a si mesma. Obviamente que aqui não é o lugar de uma análise exaustiva dessa passagem da Fenomenologia do Espírito,
que remete a uma série de polêmicas em várias frentes da história da filosofia, não só alemã. Mas enfatizar, né, quer dizer, o que cabe aqui, na verdade, é enfatizar aquelas características da compreensão hegeliana do absoluto que entendo serão relevantes para a reflexão de Zizek, para o programa de Zizek sobre Hegel e sobre a relação de Hegel com Marx, visto que a obra de Marx, ora vai se constituir em oposição completa a esse conteúdo especulativo, ora caminha para uma assimilação crítica desse conteúdo na elaboração do conceito de capital. Vocês sabem que o Marx ele oscila, né, dos manuscritos, por exemplo, para o Capital, né, entre uma posição de recusa absoluta de toda a dialética, né, e uma aceitação não incondicional, evidentemente, uma aceitação crítica, né, da filosofia hegeliana, na medida em que ele reconhece, na verdade, que aquilo que ele chamava, né, de abstração, aquilo que ele chamava de idealismo no Hegel, é percebido como algo que é parte da própria realidade, né? Quer dizer, ele vai descobrir que o capitalismo, na verdade, ele só existe por meio de uma série de abstrações, como, por exemplo, a mercadoria, como o valor, como o dinheiro, etc., etc., né, que tem uma objetividade, que tem uma realidade que é maior do que a própria realidade, digamos assim, né? Quer dizer, o capitalismo ele é constituído de abstrações reais que determinam os indivíduos, que determinam a produção econômica, né? E que é mais relevante do que, digamos, fatores históricos, do que a própria vontade humana, né? Essa aqui é a questão. E quando Marx descobre isso, evidentemente, não é, ele tem que, digamos, reconhecer, não é, que a leitura dele do Hegel, não é, não fazia justiça, né, ao pensamento de Hegel. Muito bem. Como compreender? Então, quer dizer, já localizamos, já identificamos essa tese hegeliana, mas como compreendê-la, né? Como compreender essa noção de que a substância ou o absoluto é sujeito? É preciso lembrar, em primeiro lugar, que a passagem se coloca no contexto de uma discussão sobre a forma que deve assumir o conhecimento filosófico. Hegel não hesita em afirmar que a filosofia só pode existir sob a forma do sistema científico. Abre aspas, a verdadeira figura em que a verdade existe só pode ser o seu sistema científico. Colaborar para que a filosofia se aproxime da forma da ciência, da meta em que deixe de se chamar meramente amor ao saber, para ser saber efetivo, é isto o que me proponho. Quer dizer, então Hegel ele tem claro para ele, quer dizer, que a filosofia ela existe sob a forma do sistema, né? Ou seja, sob a forma de um conhecimento científico. A filosofia conhece de fato o mundo, né? A filosofia diz, ou pretende pelo menos dizer o que as coisas são, né? O que é o Estado, o que é a liberdade, né? O que é a natureza, e assim por diante. Ela não é um simples amor ao saber, certo? Quer dizer, ela não é um simples discurso sobre as condições de possibilidade do objeto, como em Kant, por exemplo. Não, ela é, de fato, né, um conhecimento efetivo sobre o próprio objeto. Ou seja, para Hegel, a filosofia não é senão um conhecimento científico. É claro que a ideia de cientificidade para o Hegel não tem nada a ver com a ideia que hoje nós temos de cientificidade, né? Isso é uma questão à parte. E por isso mesmo sua figura verdadeira é a de um sistema. E acrescenta ainda, a exposição desse sistema científico se realiza necessariamente por meio do conceito. A verdade, portanto, se encontra na cientificidade, que, por sua vez, se encontra no conceito. Lembremos que, para Hegel, o conceito designa não apenas um produto do pensamento, mas uma elaboração intelectual que apreende as categorias nas quais se articulam um determinado objeto e expõe, a partir dessas categorias, que lhe são próprias, a necessidade interna desse objeto ser o que é. Então, na verdade, conceito para o Hegel é isso, quer dizer, aquilo que apreende a necessidade interna de um objeto, né? Aquilo que unifica aquilo que no objeto parece sempre contraditório, aquilo que parece ser disperso, aquilo que parece ser múltiplo, né? E, no entanto, guarda por trás de si, né, uma certa necessidade, guarda por trás de si uma certa lógica.
E a tarefa da filosofia é exatamente essa, né? Quer dizer, é explicitar, é expor, né, essa necessidade interna dos objetos. Tá? Agora, é claro que para fazer isso você tem que supor o quê, né? Na medida em que a filosofia, por meio de conceitos, ela simplesmente explicita a necessidade interna dos objetos, a necessidade desses objetos serem o que são. Né? Ora, você só pode explicitar uma coisa, né? Você só pode explicitá-la, não por meio de uma representação, né? Como na filosofia do Descartes, como na filosofia do Kant, mas expô-la internamente se esse próprio objeto é um objeto que se constitui por si mesmo. Né? Quer dizer, se ele é algo constituído pelo sujeito, é óbvio que ele só pode ser conhecido por meio das representações do sujeito. Quer dizer, ele seria conhecido por meio, digamos, das condições de objetividade que o próprio sujeito estipula para este objeto. É um pouco o que o Kant vai dizer lá na Crítica da Razão Pura, né? Quando ele fala da Revolução Copernicana na filosofia. Tá certo? Quer dizer, nós devemos fazer com que, não é, os objetos, eles, diz o Kant, né, com que os objetos girem em torno do sujeito e não mais simplesmente o sujeito girar em torno dos objetos. Quer dizer, as condições de objetividade do objeto, ele tem que ser dado, né, ele tem que ser dado pelo próprio sujeito. Tá? Primeiro nós fazemos as perguntas e nós obrigamos os objetos a responderem aquilo que nós conhecemos. De modo que o que nós conhecemos do objeto, na verdade, não é o próprio objeto, né? Mas é aquilo que nós queremos conhecer a respeito dele. Nesse sentido, então, o sujeito, né, o que ele tem do objeto é uma representação do objeto. Ora, a pretensão do Hegel, na verdade, e isso, na verdade, para o Kant, né, quem faz é a ciência, essa representação do objeto, porque a filosofia nem isso, na verdade, ela faz. O que ela faz é simplesmente explicar como é que o próprio cientista é capaz de, quer dizer, quais são a condição de possibilidade para que o cientista venha a conhecer. A filosofia tem no Kant, né, uma função eminentemente negativa. Né? Agora, o Hegel ele inverte isso, evidentemente, quer dizer, ele não quer simplesmente um discurso sobre as condições de possibilidade do objeto, ele quer um conhecimento efetivo do objeto. Tá? Ele quer um conhecimento que seja, não a representação do objeto, mas ele quer um conhecimento que seja a exposição da verdade interna do objeto. Né? Ou seja, o Hegel, na verdade, ele quer resgatar não a metafísica tradicional, mas a mesma pretensão da metafísica, da velha metafísica, né? Como Descartes, como Leibniz, e, sobretudo, como na metafísica do Aristóteles, por exemplo, e do Platão. Tá certo? Que conhece a essência das coisas, e não simplesmente, não é, os fenômenos. Tá? Agora, é claro, para que esse projeto hegeliano ele possa ter êxito, você depende, quer dizer, expor o objeto por ele mesmo, você deve supor o quê? Você deve supor que esse objeto já é uma realidade que não depende do sujeito, não é? E que, portanto, ele se constitui a si mesmo. Ora, um objeto que se constitui a si mesmo, né, é o que é? É exatamente um objeto que é, ao mesmo tempo, um sujeito. Né? Ou seja, ele é uma substância que é um sujeito. Tá certo? É óbvio que a maneira como Hegel explica isso não é uma maneira completamente, né, enviesada, numa linguagem especulativa, etc., etc., né? Mas o pressuposto é exatamente esse, né? Quer dizer, o seu projeto de uma filosofia sistemática, de uma filosofia científica por meio de conceitos, ela vai depender dessa noção de uma substância que é, ao mesmo tempo, sujeito. Mas voltemos ao texto, então. Esta exigência de sistematicidade da filosofia e de sua exposição por meio do conceito nos autoriza, então, a compreender o parágrafo 17 como uma resposta, sobretudo, ao idealismo alemão em geral, né? O idealismo subjetivo de Kant e Fichte e ao idealismo objetivo de Schelling, os quais deixaram sem solução ou chegaram a uma solução insatisfatória a questão da natureza epistemológica da filosofia, isto é, se afinal a filosofia é apenas amor ao saber ou um saber efetivo, e isso justamente por uma compreensão inadequada acerca do absoluto.
Kant, como se sabe, esvaziou o papel da filosofia ao declarar incognoscível para o entendimento humano a coisa em si e restringir o conhecimento humano ao campo dos fenômenos. Quando a razão ultrapassa o campo da experiência, ela cai em antinomias insolúveis e em determinações metafísicas abstratas. Por isso, caberia à filosofia apenas e simplesmente a tarefa de determinar as condições de objetividade dos objetos e, portanto, do próprio conhecimento, mas sem elaborar ela mesma, a filosofia, um conteúdo científico próprio. Ora, para Hegel, esta limitação imposta ao saber filosófico deve-se precisamente ao fato de Kant ter pensado as determinações do entendimento como determinações finitas, isto é, como determinações puramente subjetivas em oposição ao conceito e separado do absoluto, para as quais, portanto, a coisa em si deve permanecer um além inalcançável. No parágrafo 25 da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Hegel explicita esta avaliação da filosofia kantiana. O pensar que só produz determinações finitas e nelas se move chama-se entendimento no sentido estrito do termo. Quer dizer, o entendimento, aqui a que o Hegel se refere, é uma faculdade do conhecimento, era o que o Kant chamava de faculdade do conhecimento, né? E essa faculdade do conhecimento para o Kant, ela é apenas uma capacidade subjetiva, ela não tem nada a ver com o objeto. Por isso mesmo, ela não pode conhecer o objeto em si mesmo, ele só pode conhecer, né, na medida em que, não é? O entendimento, digamos, esse meio, esse instrumento por meio do qual nós conhecemos, ele é simplesmente uma determinação subjetiva, ele é apenas uma faculdade, é uma capacidade do sujeito, não é? Que não tem nada a ver com o objeto, ele só pode conhecer o objeto, não é? Na sua aparência, só pode conhecer o objeto tal como ele aparece para o sujeito. Ou seja, o sujeito só conhece, portanto, fenômenos. Né? O que é o fenômeno? É o objeto tal como ele aparece para o sujeito. Tá? Então, é nesse sentido que o Hegel diz na Enciclopédia, né, das Ciências Filosóficas, o pensar que só produz determinações finitas e nelas se move chama-se entendimento. Mais precisamente, a finitude das determinações de pensamento deve-se compreender de dois modos. Um, em que são só subjetivas e tem a oposição permanente no objetivo. Outro, em que, por seu conteúdo limitado em geral, persistem na oposição, tanto umas para com as outras, como também, mais ainda, para com o absoluto. Né? É claro que se o entendimento está separado do objeto, ele está mais separado ainda da coisa, daquilo que o Kant chamava de coisa em si, né? E que o Hegel chama de absoluto, né? Ou seja, a verdade pura e simples das coisas. Né? Ou seja, Kant pensou o sujeito apenas sob a forma do entendimento finito, né? Mas não chegou a conceber a própria substância como sujeito. Nesse sentido, sua revolução copernicana na filosofia está ainda para ser terminada. É preciso levar às últimas consequências o princípio da autonomia do pensar. Segundo Hegel, é preciso levar adiante essa tarefa do Kant. É preciso levar às últimas consequências o princípio da autonomia do pensar que o próprio Kant estabeleceu como princípio universal da filosofia. Isso está no parágrafo 60 da Enciclopédia. E conceber o pensamento como imanente ao objeto. O pensar, diz Hegel, é interior do mundo, né? Ou interior ao mundo, talvez, uma tradução melhor. Ou, como diziam os antigos gregos, o nous rege o mundo, né? Quer dizer, o pensamento rege o mundo. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que o próprio pensamento é imanente às coisas, é interno à nossa realidade. O resultado da filosofia crítica, a filosofia kantiana, embora um passo importante na constituição da filosofia especulativa, que é a filosofia do Hegel, né? Essa filosofia crítica ela é meramente negativa. Tá? E veja, quando o Hegel se autodenomina, ele denomina a sua própria filosofia como uma filosofia especulativa. Então é óbvio que para ele a filosofia especulativa não tem um sentido pejorativo. Né? Por que a filosofia dele ela é especulativa? Né? Porque justamente ela reflete o objeto tal como ele é. Né? Ele reflete a essência dos objetos, ele reflete a necessidade interna dos objetos. Ele não é simplesmente uma filosofia do entendimento, que conhece só a aparência, só os fenômenos. É isso que é ser uma filosofia
especulativa, né? Que tem, portanto, digamos, um grau de elevação maior do que a filosofia crítica kantiana. O sujeito, embora autônomo, ele é deixado separado do absoluto e não é capaz de alcançar, quer dizer, o Kant aqui fazendo a crítica do Hegel, o Hegel fazendo a crítica do Kant, o sujeito, embora autônomo, é deixado separado do absoluto e não é capaz de alcançar um sentido da sua experiência para além do mundo fenomênico, ou seja, perdeu o sentido da totalidade e se encontra agora mergulhado no sensível, abre aspas, no sensível, no vulgar e no singular. Na medida em que leva à cisão do homem com o absoluto ou com a totalidade, a filosofia de Kant é, para Hegel, uma expressão da cultura da época moderna. Num texto do Hegel chamado Escrito sobre a Diferença entre as Filosofias de Fichte e Schelling, o Hegel diz o seguinte: na cultura, aquilo que é manifestação do absoluto isolou-se do absoluto e fixou-se como algo autônomo. Então, na verdade, para o Hegel é um resultado da própria evolução da cultura moderna, quer dizer, a separação entre o sujeito e o absoluto. E o que ele quer é exatamente a reconciliação entre essas duas coisas, entre o sujeito e o absoluto. A ideia de substância como sujeito é exatamente isso. Agora, é preciso ver como é que ele promove essa reconciliação. E é isso que interessa ao Zizek. Se Kant é a expressão da condição do homem moderno, Hegel, como dizia Habermas agora, ele é o próprio filósofo da modernidade, pois faz da cisão ou da perda da totalidade a razão mesmo da sua filosofia, isto é, transforma a cisão do sujeito e absoluto em problema filosófico. Ainda no Escrito sobre a Diferença, diz Hegel, quando o poder de unificação, numa citação ultra conhecida, na verdade, quando o poder de unificação desapareceu da vida dos homens e os opostos perderam a sua relação viva e a ação recíproca e ganharam autonomia, surge então a necessidade da filosofia. Quer dizer, a filosofia ela surge da necessidade dessa reconciliação entre os opostos que se isolaram no mundo moderno, quer dizer, dessa cisão entre o sujeito e o seu mundo. Mas, como dissemos, a resposta de Hegel, vocês me permitam só mais uma digressãozinha antes de voltarmos ao Zizek, a resposta de Hegel ao problema do Estatuto do Saber Filosófico não se dirige apenas contra o idealismo subjetivo de Kant, mas também contra o idealismo subjetivo de Schelling e aquelas correntes intelectuais, como o romantismo alemão, que se apoiam na filosofia da identidade schellingiana. Reagindo às limitações impostas pelo entendimento humano que prende o homem no mundo sensível, essas correntes abandonam o trabalho paciente do conceito e vão parar no lado oposto da reflexão. Quer dizer, o que o Hegel está dizendo é o seguinte: de um lado você tem um Kant que abandona, que abre mão completamente de uma ideia de filosofia, que é um conhecimento efetivo, porque dá como um dado a separação do sujeito com o objeto, ou com o absoluto. Do outro, você tem uma reação oposta e extrema ao oposto, uma reação oposta ao extremo, que é exatamente a do Schelling, que simplesmente abdica de qualquer forma de conhecimento científico, de conhecimento por meio, seja do conceito ou da representação, e abraça a ideia de uma filosofia por meio da intuição, por meio da intuição intelectual. Ou seja, uma filosofia que simplesmente descarta a possibilidade de se relacionar com as coisas, seja pela representação, seja pelos conceitos. Ou seja, havia aí, vocês sabem, para o Schelling e para o romantismo alemão, a via de acesso privilegiado digamos, a uma dimensão, não a verdade, porque aí a ideia de verdade se perde, mas a uma certa dimensão mais, uma dimensão desconhecida das coisas vai ser a obra de arte. Então, os românticos, diz o Hegel, eles querem recuperar a totalidade por meio da intuição imediata do absoluto. Quer dizer, sem a mediação do conceito ou da representação. É assim que Hegel escreve no parágrafo 6º da Fenomenologia, a perspectiva romântica a respeito do absoluto. O absoluto não deve ser conceitualizado, mas somente sentido e intuído. Não é o seu conceito,
mas seu sentimento e intuição que devem falar em nome e ter expressão. Ou ainda, não é o conceito, mas o êxtase. Não é a necessidade fria e metódica da coisa que deve constituir a força que sustém e transmite a riqueza da substância, mas sim o entusiasmo abrasador. Schelling reúne, né, então, quer dizer, da perspectiva do Hegel, evidentemente, não é, que faz essa caracterização aí do Schelling, da concepção schelleriana do absoluto, né, e que está por trás também do romantismo alemão. Schelling reúne todas as diferenças qualitativas dos materiais, na medida em que abandona, quer dizer, pensa, não é, a realidade, pensa a multiplicidade, a diversidade e o próprio absoluto, não por meio do trabalho paciente, do conceito, etc., etc., o que ele faz, né, quer dizer, nessa tentativa de ter uma via direta ao absoluto, ele passa por cima de todas as diferenças qualitativas, materiais, e passa a identificá-los diretamente com o absoluto, né? Quer dizer, um absoluto sem mediação, na verdade, né? Essa é como uma revelação, por isso que o Schelling vai escrever uma filosofia da revelação depois. Essa identidade de tudo com tudo é uma identidade abstrata, né? É o absoluto de Schelling, diz Hegel, se parece com a noite em que todos os gatos são pardos, né? Ou que todas as vacas são negras, depende da tradução. Tous les vaches sont noires, na verdade, em francês. São vacas mesmo. A substância que é sujeito, tal como pressuposto por Hegel, não se confunde nem com uma identidade abstrata, já que a substância sujeito não é substância fixa, inerte, mas uma substância atravessada pela oposição dos termos que a constitui. Nesse sentido, a identidade do absoluto que o Hegel busca é uma identidade determinada, né? Ela é mediada pelo conceito, tá certo? Aliás, para o Hegel e para toda a tradição dialética, né, talvez isso seja a grande... o Lukács dizia isso, né, que a grande diferença, a novidade do Hegel para as outras filosofias é exatamente a introdução dessa noção de mediação, né, ou de particularidade, que você não tem o universal e o singular simplesmente contrapostos um ao outro, né, mas você tem sempre o que é a mediação entre essas duas coisas por meio de uma certa particularidade, de modo que toda a realidade ela nunca é simplesmente apenas uma realidade imediata, ela é sempre já mediada, né? Infelizmente para os românticos. De modo que, se ela é sempre mediada, a tarefa da filosofia é reconstituir essa mediação, né? Quer dizer, não há acesso direto ao absoluto. Essa concepção é condensada por Hegel no parágrafo 18, da Fenomenologia do Espírito. A substância, essa ideia de uma... Então, agora o Hegel está falando da sua própria noção de substância, né? Como eu disse, que não é uma substância que possui uma identidade imediata, né? Quer dizer, que não é simplesmente algo já dado e pronto, mas que é algo atravessado sempre pela oposição dos termos que a constitui, né? Ou seja, é sempre algo determinado, portanto. Essa ideia de substância como sujeito, então, da qual Hegel está falando, é condensada no parágrafo 18 da Fenomenologia do Espírito, né? E está ali, a meu ver, é a inspiração, né, de toda a retomada que o Zizek promove da filosofia hegeliana, né, o parágrafo 18 da Fenomenologia do Espírito. Ali o Hegel diz, porque ali na verdade, está caracterizado tudo o que o Hegel entende, não apenas como essa ideia de substância como sujeito, como a própria ideia de reconciliação, né, dos opostos. Tá? O Hegel diz assim, a substância viva é o ser... filosofia especulativa é especulativa não só porque expõe o objeto em si mesmo, mas também porque tem uma grande dose de abstração, né, de linguagem... de uma certa linguagem, digamos, no mínimo, não convencional, né? Embora Hegel dissesse, de maneira talvez irônica, né, que a filosofia dele fala uma linguagem popular, né? Não sei, talvez seja o alemão do século XIX, lá no começo do século XIX, mas não certamente dos dias de hoje, né? Bom, de qualquer maneira, vamos lá, né? Temos que enfrentar aqui. Depois eu tento, né, dar uma versão mais palatável disso aqui.
ele diz assim, a substância viva é o ser, que na verdade é sujeito. Né? Substância viva é o ser que é sujeito. Bom, né, se a gente fizer meras associações, é do que nós estamos falando. Né? A verdade como sujeito. Ou o que significa o mesmo, que é na verdade efetivo, né? Quer dizer, a substância que é sujeito é o que é efetivo, né? Porque é só assim, né, substância como sujeito, que a verdade existe, nós já tínhamos lido isso no parágrafo 17, mas só à medida, né, ou na medida em que é o movimento de pôr-se a si mesmo. Quer dizer, essa substância que é sujeito, né, só ela é efetiva, mas só é efetiva na medida em que ela se põe a si mesma. Né? É esse o absurdo que nós temos que lidar. Né? Quer dizer, um algo que se põe a si mesmo. Né? Como algo se põe a si mesmo? Não sei, se fosse Deus, a gente poderia conceder. Não é? Mas, por exemplo, a ideia de capital, como é que a gente, né, do Marx, como que a gente pode pensar o capital como algo que se põe a si mesmo? Né? E os homens, onde é que ficam nisso? E a força de trabalho, etc. Por isso que a relação, quer dizer, a relação do Marx com Hegel é complicada, do materialismo histórico, do materialismo dialético com a dialética hegeliana. Então, seguindo, ela só é efetiva, então, essa substância como sujeito, na medida em que ela é um movimento de pôr-se a si mesmo. E esse pôr a si mesmo, que segue o Hegel, é uma mediação consigo mesmo. É uma mediação consigo mesmo do tornar-se outro. Né? Como sujeito é a negatividade pura e simples. E justamente por isso é o fracionamento do simples e a duplicação oponente, que é, de novo, a negação dessa diversidade indiferente e de seu oposto. Só essa igualdade reinstaurando-se, ou só a reflexão em si mesmo, e essa palavra-chave, reflexão sobre si mesmo, né, em si mesmo, no seu ser outro, é que são o verdadeiro. Né? A palavra-chave aqui é a reflexão, quer dizer, você tem uma substância que se volta sobre si mesma. Né? Ela se volta sobre si mesma para se constituir enquanto que ela é. Mas esse voltar-se sobre si mesma é uma negação dela mesma. Né? Porque quando ela se volta sobre si, ela percebe que não é aquilo que ela era. Né? Que ela precisa passar pela mediação do outro. Então, na verdade, é um processo de reflexão sobre si, que é, ao mesmo tempo, um processo de negação. Tá? E essa necessidade de reflexionar-se sobre si mesmo e negando-se a si mesmo, por meio do outro, vai ser um processo permanente. Né? Por quê? Porque o Hegel não disse que é só enquanto esse pôr-se a si mesmo que a substância existe? Então, se é isso, ela só existe nesse movimento eterno de pôr-se a si mesmo. E esse movimento de pôr-se a si mesmo, o que é? É o movimento de negar-se a si constantemente. Então, ela só existe por meio da negação de si. E é isso que interessa ao Zizek. Né? Para ele, é esse um modelo. Né? Quer dizer, se você tem isso, como é que fica a reconciliação, então, né, dessa substância sujeito consigo mesma? Ela volta a ela recupera uma certa unidade? Né? Ela recupera aquilo que ela nega no princípio? Não, ela não recupera nunca. Né? Quer dizer, você tem sempre uma ideia de reconciliação aqui que é imperfeita. Né? É sempre uma reconciliação que nunca alcança a sua finalidade. Né? E é essa, vai dizer o Zizek, a condição mesma dos indivíduos no mundo de hoje, no mundo moderno. Tá certo? E é essa ideia de reconciliação que o marxismo precisa incorporar, não é? Para evitar cair em qualquer tentativa utópica de querer recuperar uma espécie de realidade harmoniosa na qual os indivíduos se reconhecem plenamente uns com os outros e se reconhecem plenamente, né, no mundo exterior, na natureza, no produto do seu trabalho e assim por diante. Tá? Mas voltemos ao texto. Só essa igualdade reinstaurando-se a si, já li isso, né, para terminar. O verdadeiro é o vir a ser de si mesmo. Né? O círculo que pressupõe seu fim como sua meta, que o tem como princípio e que só é efetivo mediante sua atualização e seu fim. Né? E aí eu encerro a citação. Muito bem. Então, como é que a gente pode fixar aí algumas coisas dessa passagem? Né? Bom, em primeiro lugar, trata-se aqui, né, das determinações essenciais da substância sujeito do Hegel, né, e que vai oferecer um modelo de reconciliação para o Zizek. Né? E é esse modelo que, para ele, deve orientar toda a intervenção
política, toda a intervenção sobre a realidade. Tá? É por isso que ele está retornando a Hegel. Né? Ele diz lá no começo, eu falei para vocês que era audacioso, ele quer voltar a Hegel para buscar um modelo de ação política. Né? Quer dizer, quem imaginaria, né, no início do século XXI, que o Hegel, um filósofo idealista, né, um filósofo do idealismo alemão, né, serviria de inspiração para um modelo de ação política, né? Quando, pelo menos, o senso comum, não é? Compreende a filosofia do Hegel exatamente como uma filosofia, né? Uma filosofia abstrata, uma filosofia uma filosofia na qual tudo se passa no plano das ideias, né? E longe da prática política, né? Longe da pretensão de mudar qualquer coisa no mundo. Tá? Muito bem, mas então o que é que fica aqui para nós dessa passagem? Né? Primeiro, como eu já tinha dito para vocês, que enquanto sujeito, essa substância ela é um ser que se põe a si mesmo. Né? Quer dizer, se ela é sujeito, é ela que, digamos, detona, é ela que põe em marcha o seu próprio processo de constituição. Né? Quer dizer, não tem nada, não tem uma causa por trás dela, não tem uma causa da causa ou uma substância anterior a ela mesma, não. Né? Essa substância, ela só existe por meio desse próprio movimento de autoposição. Ou melhor, só existe nesse movimento de autoposição mediante um outro, mediante uma alteridade, né? Mediante aquilo que nega essa substância num primeiro momento. Né? Ou seja, ela é sempre uma reflexão, né? Ou seja, um voltar-se para si mesmo, né? Mas esse voltar-se para si mesmo é uma mediação, significa negar-se a si e, portanto, reconhecer a necessidade, não é? A necessidade de passar pelo outro. Tá? Então, é uma reflexão que é, ao mesmo tempo, uma mediação pelo outro. Tá? A substância ela é um sujeito que se nega a si mesma como absoluto na sua autoposição. Por quê? Porque ela é negatividade pura e simples. Ela é uma reflexão negadora, ela é cisão de si. Em terceiro lugar, é uma identidade determinada, como já tinha dito, não uma identidade abstrata. E isso é fundamental, né? Quer dizer, isso aponta para aquele conteúdo ontológico do pensamento do Hegel, né, que na crítica, que na leitura do Lebrun fica perdido, né? Que é deixado de lado, né? E que o Zizek, evidentemente, não pode aceitar, tá? Porque ele quer o Hegel para pensar, né, uma forma de ação no mundo contemporâneo. Tá? Se a filosofia do Hegel, tal como a filosofia do Kant, fosse apenas um discurso filosófico entre outros, né? Ou seja, que não diz exatamente o que as coisas são, né? Mas é simplesmente, digamos, é uma maneira de contar uma certa história, né, que pode ter diferentes versões, né? Uma narrativa que tem diferentes versões. Se a filosofia fosse isso, então, né, ela seria simplesmente um gênero literário, ela seria um gênero de discurso como outro qualquer, como a literatura, como a história e assim por diante. Né? Bom, a gente sabe que, né, por muitos autores, por muitos filósofos contemporâneos, a filosofia vai ser entendida como isso, né, também, sobretudo na filosofia francesa, lá dos anos 60, 70, chamada pós-estruturalista, né? Que os americanos chamam de pós-estruturalista, como bem lembra o Zizek. Muito bem. Então, a substância como sujeito, ela é uma identidade determinada e não abstrata. Ela não existe como algo anterior já dado, né? Quer dizer, ela não se trata de uma coisa inerte, certo? Como pensa na substância aristotélica, pensa na substância platônica, né? Na essência platônica. São as ideias que estão descoladas do mundo sensível e existem, né, num plano superior e são eternas. Elas são eternas, elas não se modificam nunca, né? De modo que a realidade sensível é sempre uma cópia imperfeita, né, dessas essências. Essa é um pouco a ideia do Platão. Tá? No caso
do Aristóteles é um pouco diferente, mas, de qualquer maneira, você tem, mesmo no Aristóteles, você tem a ideia de uma substância, né, que é uma potencialidade, né, e que determina, de uma maneira integral e direta, tudo aquilo que as coisas podem vir a ser. Quer dizer, tudo que as coisas podem vir a ser já está dado de antemão. No caso do Hegel, não é isso que ele está dizendo, é exatamente o contrário, né? Aquilo que as coisas são, ou que aquilo que o sujeito é, né? Para o Hegel, tanto faz, sujeito, a natureza, aquilo que as coisas são, elas só o são por meio desse processo de negação de si, certo? Então, quer dizer, não existe nada aqui, né? Não existe nada na coisa que seja anterior a esse próprio processo, tá? As coisas, e o Hegel vai dizer, né, a verdade, o absoluto ele só existe como resultado, né, que está um pouco em linha com isso que eu estou dizendo, ou seja, com a ideia de que a substância ela não é algo anterior, né, não é algo já dado, inerte e nem separado, né, das coisas, tá? Mas ela é o próprio processo de constituição das coisas. De modo que nunca sabemos de antemão o que uma coisa pode ser. Quer dizer, a gente só sabe o que a coisa é se nós acompanharmos este processo, né? Por isso que o Hegel diz, é impossível na filosofia você fazer prefácio, porque o prefácio sempre antecipa um assunto. Você vai falar na fenomenologia do espírito, você vai falar do processo de formação da consciência. Dá para saber o que é a consciência antes de acompanhar o seu processo de formação, de constituição das diferentes figuras que ela assume, desde a certeza sensível até o saber absoluto? Não. Então, não dá para você antecipar resultados, né? Por quê? Porque a consciência, ela, como dizia o Guimarães Rosa, né, o professor Gianotti gostava de dizer, a verdade não está nem, né, não está nem na margem de cá, nem na margem de lá do rio, ela está citando o Guimarães Rosa, evidentemente, né? Está na travessia, né? É na travessia que a verdade aparece, né? O que lembra também, vocês me permitem contar a historinha, eu estou influenciado pelo Zizek, né? Lembra um pouco a história do Che Guevara, né? No filme Che Guevara, em que a travessia do rio, no momento em que ele passa por um momento delicado de saúde, é exatamente o momento que parece, não sei se eu estou exagerando, é o momento da revelação dele, né? Para a necessidade, enfim, de uma revolução socialista, da conversão dele ao comunismo e assim por diante. Muito bem, mas vamos voltar aqui às coisas sérias, então, né? É isso que faz, então, é isso que faz o processo de formação da substância sujeita um processo infinito. Ela só existe nesse processo de negação de si mesma, que tem sempre de recomeçar desde o início, né? Ou seja, um retorno a si mediado pela diferença e assim por diante. Bom, e aí, então, eu finalmente volto ao Zizek, né? O que podemos concluir dessa definição da substância sujeito é a ideia de uma realidade que se constitui mediante um processo de reflexão, em que se desdobra em sua diferença, estou tentando resumir um pouco, né? Negando-se a si como algo idêntico e deixando-se imergir nas suas determinações opostas, para finalmente reuni-las como momentos de uma identidade, mas uma identidade enriquecida pela experiência do ser outro, né? Ou seja, pela sua negação. O que se demonstra nesse processo é a racionalidade imanente de uma realidade efetiva e não uma racionalidade que é apenas faculdade do conhecimento, né? A resposta do Hegel ao Kant, então. Muito bem. Mas, voltando ao Zizek, então. Para Zizek, o que importa ressaltar, sobretudo aqui, é o caráter reflexionante da substância sujeito, ou o que ele denomina, que ele vai traduzir em outros termos, essa ideia de reflexividade, né? E vai chamar isso de retroatividade, para combater tanto a ideia de uma reconciliação forçada do sujeito absoluto, e a ideia de, quando eu falo reconciliação forçada, né, a referência aqui é o Adorno, como vocês sabem, né, e o Zizek vai mostrar como é que a crítica do Adorno ela é tributária dessa mesma visão tradicional da filosofia do Hegel, né, na medida em que fala que a filosofia do Hegel, ou a dialética hegeliana, é uma dialética do absoluto, né, uma dialética positiva. Né, por quê? Porque ela promove essa reconciliação essa reconciliação forçada, né, mas, segundo os diz, essa ideia ela está totalmente contaminada, então, por uma visão tradicional do Hegel e deixa de lado, quer dizer, ela deixa passar despercebido,
né, aquilo que é fundamental no Hegel, que é esse processo ininterrupto de negatividade, né? Quer dizer, o Zizek vai dizer, se há uma dialética negativa, é a dialética hegeliana, e não a dialética do Adorno. Quer dizer, a dialética do Adorno, para ele, está completamente presa a uma problemática que é anti-hegeliana, né? Enfim, é um parênteses apenas. Não só, né, então, o Zizek, eu dizia, não, o que importa aqui para ele é o caráter reflexionante, ou o que ele chama de retroatividade, né, esse pôr-se a si do sujeito que se volta contra ele mesmo, né, uma retroatividade, e é só por meio dele que o sujeito se faz, que se dá o seu sentido, o seu significado. E o Zizek, ele destaca essa noção exatamente para combater tanto a ideia de uma reconciliação forçada no sujeito absoluto, não é? Uma reconciliação forçada no sujeito absoluto, como também, né, o sujeito absoluto da filosofia do Hegel, como também o esvaziamento filosófico do Hegel, né? Então ele vai se apropriar dessa ideia para combater tanto, digamos, uma certa vulgata, né, crítica a respeito do Hegel, mas também para dar uma resposta à própria leitura do Lebrun. Tá? Não só, diz o Zizek, né, eu estou parafraseando aqui, né? Não é citação. Não só não há sujeito absoluto, mas um sujeito cuja substância é autonegação permanente. Um nada que não é apenas escolha semântica, como quer Lebrun, mas é uma condição ontológica. O sujeito só existe como movimento de negação. De acordo com Zizek, agora eu cito, abre aspas, na reconciliação forçada, na reconciliação hegeliana entre sujeito e substância, não existe um sujeito absoluto que se apropria de todo o conteúdo substancial objetivo. O sujeito não antecede sua substância, nem tampouco a abarca completamente. Mas é sempre o resultado da cisão e de sua tentativa sempre falha de recuperá-la. Né? E necessariamente falha, a gente poderia acrescentar. Temos aí, fecha aspas, temos aí então um modelo de reconciliação entre sujeito e objeto que reconhece a ausência incontornável de um fundamento inabalável e de um porto seguro como ponto de chegada na alienação do sujeito. Né? Não, quer dizer, a alienação do sujeito, a cisão do sujeito, a separação do sujeito com o absoluto, né? Ela não decorre, digamos, da ruptura ou da perda de um fundamento ou de algo que antecede a própria ruptura. Né? Não, o sujeito é essa própria ruptura, né? De modo que não há, não é? Não há um porto seguro como ponto de chegada. Quer dizer, nada garante que, não é, a reconciliação do sujeito ela possa ser bem-sucedida, e jamais será, na verdade. Em suma, o sujeito não é absoluto, porque não tem propriamente substancialidade, e porque sempre fracassa na sua tentativa de superação definitiva de se apropriar de sua substância. É claro que podemos notar a presença dessa concepção de uma totalidade reflexionante no pensamento do Marx. Basta lembrar, então aqui eu vou fazer esse pequeno desvio para mostrar que, para o Zizek, mesmo o Marx ele não vai tão longe nessa noção, né, de substância sujeita como um processo de reflexão, né, como um processo reflexionante, quanto o próprio Hegel. Né? Para o Zizek, o Hegel é mais consequente do que o próprio Marx. Né? Basta lembrar, mas é óbvio que isso não impede de reconhecer no Marx, mesmo o Zizek, né, essa ideia também na obra do Marx. Basta lembrar a célebre passagem da introdução aos Grundrisse, onde Marx diz: o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade do diverso. Ok? Mas é sobretudo no seu conceito de capital, né, no conceito de Marx de capital, que se manifesta a herança de Hegel. O capital será apresentado igualmente como um sujeito que se põe a si mesmo. Retroativamente, como diz o Zizek, ou reflexivamente, ou de maneira reflexionante, como quer o Hegel, né? Por meio do seu oposto, que no caso do Marx, no caso do Capital, o seu oposto é a força de trabalho. Mas é aqui que Zizek vê o limite de Marx.
pois este, segundo Zizek, o Marx não teria levado a lógica da negatividade até o fim. Para Marx, o ponto de partida é exatamente essa positividade, a força produtiva do trabalho humano. E ele assume, Marx, esse ponto de partida como intransponível, ou seja, haveria uma positividade de fundo no Marx que ele não consegue, né, da qual ele não consegue se livrar. E isso vai ser importante depois para você pensar uma ideia de reconciliação e, portanto, uma ideia, digamos, de ação política, né? Quer dizer, o que o Zizek vai dizer é que no marxismo o que é contestável, na verdade, né? Mas isso seria um capítulo extra, né? Uma outra aula que a gente poderia fazer. Mas aqui trata-se de, né, entender um pouco o Zizek, tá? Mas de qualquer maneira, né, como eu já mencionei, né, o que a gente poderia dizer, no mínimo, né, é que essa ideia do trabalho, ou da força de trabalho, ou do trabalho... É verdade, o Marx fala, o trabalho é a substância do valor, né? Mas que exista uma ideia de trabalho que digamos, é uma ideia substancial, não negativa no Marx, no mínimo, polêmico, né? Isso seria, a leitura do Marx poderia mostrar que não poderia mostrar pelo menos uma leitura alternativa, né, do Zizek. Bom, de qualquer maneira, diz ele, para Marx, o ponto de partida é exatamente essa produtividade, a força produtiva do trabalho humano. E ele assume esse ponto de partida como intransponível, rejeitando, eu já tinha lido isso, né? Rejeitando a lógica do processo dialético, que, como colocou Hegel, progride do nada, pelo nada e para o nada, né? Dessa recusa do processo dialético, em sua radicalidade, o marxismo, eu acrescentei o marxismo, tirei o Marx, falei o marxismo, vai deduzir um modelo de reconciliação utópica que é preciso evitar a todo custo, diz o Zizek. Tá certo? O exemplo mais contundente disso é o Lukács de História e Consciência de Classe, segundo o Zizek. Segundo o Zizek, esse modelo trata, né, no caso do Lukács, o que ele apresenta? Né, ele vai substituir a ideia, né, da substância sujeito por uma ideia de sujeito do proletariado como sujeito-objeto, né? Ou seja, a sua pretensão de retirar o caráter idealista da dialética, ele propõe, então, uma inversão materialista na qual, não é, o trabalho ou o trabalhador, ou o proletariado, né, ele assume o lugar, né, do espírito absoluto e promove ele mesmo e se torna ele mesmo responsável por essa constituição, não é, da sua própria consciência. Então, mas segundo os Zizek, esse modelo ele trata de recuperar um conteúdo perdido, né, no caso do Lukács, tá? Por quê? Porque para ele o ponto de partida é exatamente o quê? É o proletariado, né? Quer dizer, é uma realidade positiva. De modo que, quando esse proletariado se aliena, o que cabe a ele, o que cabe a uma ação política transformadora, revolucionária, é justamente recuperar a essência perdida desse proletariado. Tá? O exemplo mais clássico é o Lukács de História e Consciência de Classe. Segundo os Zizek, esse modelo trata de recuperar esse conteúdo perdido, como se o sujeito, né, esse sujeito que se trata de recuperar, ele pré-existisse à perda. Né? E é isso que o Zizek contesta. O sujeito se reconhece na substância alienada, reconhece nela o produto reificado, ele está falando do Lukács, né? O sujeito é como se o sujeito se reconhecesse na substância alienada, né, para o Lukács. Reconhece nela o produto reificado de seu próprio trabalho e, com isso, se reapropria dele, transforma em um meio de autoexpressão. Esta concepção na verdade, verdadeiramente idealista para o Zizek, não a do Hegel. É essa ideia de reconciliação que é idealista, na medida em que se apoia numa noção de um sujeito que precede a própria alienação, enquanto para Hegel o sujeito é pura processualidade, que surge da negatividade, e assim por diante. Então, portanto, o resultado para o Zizek, surpreendentemente, não é? E isso não... aliás, surpreendentemente,
quando a gente não lê, né, a obra do Zizek, mas, enfim, todas as conclusões dele são sempre nesse sentido. O Hegel é mais materialista do que certos materialistas, né, que estão mais para Fichte do que para Marx. Isso bom, essas duas observações foram eu que fiz, né, não foram o Zizek. Mas Hegel rejeita, mas o que o Hegel rejeita é justamente essa ideia, né, uma ideia, digamos, que se põe a si de maneira soberana. É verdade que o sujeito se põe a si, mas ele não se põe de maneira soberana, né? O Hegel rejeita a ideia schillingiana de sujeito como expressão de si mesmo, né? A expressão, no caso do Schelling, de uma esfera orgânica, de uma ordem orgânica geral do ser, né? A reconciliação entre sujeito e substância significa para Hegel, diz o Zizek, a aceitação de uma falta radical, né, de qualquer fundamento. O sujeito não é sua própria origem. Ele vem depois, ele depende de seus pressupostos, né? Ele depende de pressupostos, e esses pressupostos eles são sempre retroativamente postos. Pois bem, não é? O núcleo racional do hegelianismo seria assim, não é? Segundo na leitura do Zizek, essa ideia residiria nessa ideia de uma reconciliação imperfeita, que afasta toda a ilusão de unidade absoluta. Tal redefinição do modelo de reconciliação entre sujeito e substância deve servir, segundo o Zizek, de antídoto a todas as pretensões de intervenção política, sobretudo do marxismo. Se a crítica da economia política de Marx permanece atual por seu diagnóstico das abstrações sociais produzidas pelo capitalismo financeirizado, suas implicações políticas precisam, no entanto, ser repensadas, reformuladas. O comunismo não pode ser concebido como reapropriação de um conteúdo alienado do sujeito. Se o marxismo quiser se livrar, e para ele trata-se, na verdade, quando ele fala do marxismo, ele está falando do seu próprio pensamento, né, se quiser se livrar da ilusão, a ação possa se reconciliar numa ordem de realidade em que os indivíduos se reconheçam plenamente entre si e com o mundo. Para Zizek, a única forma não utópica para pensar reconciliação é, tal como Hegel, a aceitação de uma negatividade intrínseca ao sujeito, como única efetividade existente. Se, como ele disse, o sujeito não tem nenhuma efetividade substancial, se o seu caráter é puramente processual, isso significa que ele só surge por meio do seu fracasso. Não é? Nunca é possível antecipar o seu sentido antes do seu ato de posição, que é sempre retroativo, nunca prospectivo. Por isso, toda tentativa de antecipar o futuro cai, quer dizer, o futuro, o sentido da ação, né, humana, cai necessariamente numa ideia utópica arbitrária. É claro que se trata de se apropriar do futuro, né, numa ação política, diz o Zizek, mas, abre aspas, a maneira como fazemos isso só se torna inteligível quando o futuro estiver aqui. Portanto, não deveríamos depositar muita esperança na busca desesperada dos germes do comunismo na sociedade atual. Mais uma vez, tal como Hegel concluía na filosofia do direito, o pássaro de Minerva, ou seja, a filosofia, só alça voo ao entardecer. Né? Quer dizer, justamente porque o processo de construção do sujeito, o sujeito só existe como resultado, né? A ação dele é sempre imprevisível. Né? O seu sentido ele se mostra somente a posteriori. E, portanto, a filosofia está sempre atrasada em relação à ação do sujeito. Tá? Mas, então, como traduzir essa teoria da reconciliação fracassada em termos políticos não conformistas? O aparente impasse aqui não escapa a Zizek, que formula o problema nos seguintes termos. Mas, então, não estamos condenados a agir às cegas, a dar passos arriscados em direção ao desconhecido, cujo resultado final nos escapa totalmente, a intervenções cujo significado só podemos estabelecer retroativamente, de modo que no momento do ato, tudo o que podemos fazer é esperar que a história tenha misericórdia e retribua a nossa intervenção com pelo menos uma pitada de sucesso? Mas e se, não é? Se pergunta Zizek, em vez de conceber essa impossibilidade, de considerarmos as consequências dos nossos atos como uma limitação de nossa liberdade, nós a concebermos como uma condição mesma da nossa liberdade, ou seja, do nosso ato
de intervenção sobre a realidade. Como vemos, não se trata, obviamente, não é, para Zizek, de nos resignarmos cinicamente aos fatos, não é? Na medida em que a reconciliação ela é sempre fracassada. Mas tampouco trata-se de repetir as estratégias utópicas, ou aquilo que em outro local, né, no deserto do real, Zizek denominou de paixão pelo real. O equívoco dessas estratégias não reside no desejo de se apropriar do futuro, de quebrar falsas significações, negar formas de vida artificiais, alienadas ou repressoras, mas sim na ilusão de que sua ação possa se completar numa ordem superior, né, em que os indivíduos sejam a expressão, né, de algo que os antecede, né, de um fundamento, enfim, como em Heidegger, por exemplo, ou em Schelling, e assim por diante, né? O que Zizek propõe, finalmente, como modelo de ação, né, é o ato, na acepção lacaniana do termo, isto é, um tipo de intervenção que rompe com as coordenadas oferecidas pelo presente, mas que, sem cair na tentação de estabelecer uma identidade plena dos indivíduos com o mundo, não é? Um ato que preserva, assim, um espaço de antagonismo entre os agentes e suas formas de representação. Por trás dessa ideia, né, por trás dessa concepção, está a ideia de que o antagonismo, né, ou essa falta, né, essa ausência, né, ou esse vazio que é próprio do sujeito, é a única forma de relação autêntica possível com o mundo, visto que somente ele faz justiça à natureza da subjetividade humana, marcada por um princípio de inadequação entre si mesma e a realidade. Toda tentativa de reconciliação absoluta seria não apenas falsa e ideológica, mas também uma violência a esse caráter, né, não essencial do sujeito. Preservá-lo seria a única maneira, preservar esse caráter, digamos, né, vazio, seria a única maneira de manter aberto o horizonte da ação e de conferir-lhe algum poder de intervenção sobre a realidade. Né? Pois bem, um ato, então, não se estrutura pelas coordenadas do presente, nem se deixa fixar positivamente. Ele é, diz o Zizek, um passo no desconhecido, sem garantias quanto ao resultado final. Né? Ou seja, ele comporta sempre um risco de arbitrariedade, porque sua legitimidade não se pode ser comprovada de antemão, nem pode saber como será o seu fim. Aceitar esse risco torna-se, entretanto, um imperativo no momento em que os referenciais disponíveis para a ação não são mais capazes de ensejar uma verdadeira mudança. A situação daqueles que se engajam num ato seria semelhante à política revolucionária, em que a tomada do poder jamais pode obter validação dentro da própria ordem a ser derrubada. Nesse instante, né, diz o Zizek, alguém tem de assumir o risco e agir sem legitimação, engajando-se numa espécie de aposta pascaliana de que o ato em si há de criar as condições para a sua própria legitimação. Fecha aspas. Como se vê, trata-se de uma tarefa perigosa. Resta saber quem será capaz de assumi-la. Obrigado. Então, agora, como nos outros dias, o pessoal da produção vai passar e recolher as perguntas por escrito. Pergunta do José Morelo Neto. Qual o segredo para combinar de maneira harmoniosa os pensamentos de Hegel, Marx e Nietzsche? E também, José Morelo Neto, ele faz uma pergunta sobre qual é a sua estratégia de leitura, qual é uma estratégia de leitura dos livros lançados pelo Zizek para dar conta da compreensão da teoria dele aqui no Brasil. Ou seja, se você fosse dar umas dicas de como começar uma leitura do Zizek. Essas duas perguntas. Olha, sobre a primeira pergunta, eu realmente não sei como responder, assim, porque, a meu ver, são autores que, claro, sempre têm
algum aspecto que é comum, né? Ele fala em Hegel, Marx e Nietzsche, é isso? Isso. Mas se há autores antípodas, são, né, pelo menos de um lado Hegel e Marx e do outro Nietzsche, né? O Nietzsche ele dedica assim algumas páginas ao socialismo, né, nos seus escritos lá no século XIX, que são verdadeiramente assim ácidas, né, e contrárias e desprezam completamente qualquer possibilidade de uma sociedade socialista e assim por diante, né? E o Lebrun mesmo mostra, né, isso quer dizer, o fato do Lebrun que ele fazia a crítica do Hegel por meio do Nietzsche, né, demonstra exatamente a meu ver, essa impossibilidade de juntar essas duas coisas, não sei, né? Por exemplo, o Adorno, sabe-se que o Adorno, por exemplo, tem muitas coisas escritas nesse sentido, mas, enfim, eu não sei, eu não conheço o Adorno bem para falar sobre isso, então eu desconfio que isso dê algum resultado positivo, nessa tentativa de juntar essas duas coisas aí. A outra mesmo qual que é? A outra era, se você pudesse dar um guia de como... Eu acho que o guia, o Zizek tem uma coisa interessante que é muito parecida com o Sartre, né? Porque o texto teórico dele muitas vezes é incompreensível. Não é que é incompreensível, mas é difícil. Mas quando você lê os exemplos, fica muito mais claro, né? É um pouco como o Sartre faz no Ser e o Nada. Então, ele tem lá toda a elucubração metafísica dele sobre o que é o ser, sobre o que é nada, o nada, e assim por diante, mas como ele era também um literato, né, ele ilustrava isso por pequenas narrativas, né, e tornava acessível ao comum dos mortais o que ele queria dizer na sua filosofia, né. Bom, e o teatro dele vai ser um pouco isso também, mas o teatro dele é meio chato, né, exatamente porque é a ilustração da filosofia dele. Serve para entender a filosofia dele, mas como teatro mesmo, para o meu gosto, pelo menos, não é grande coisa. O Zizek tem essa vantagem. Então, você quer entender o Zizek, leia primeiro, tem os textos mais propriamente políticos, né, e tem, mesmo em textos mais densos, como esse, que é sobre Hegel, você tem uma série de exemplos ali que são bastante esclarecedores, né? Bastante esclarecedores e úteis, eu acho que são bem úteis, não deformam, né? Quer dizer, não traem o pensamento do autor. Então, a dica que eu daria é essa. Tem aqui algumas perguntas que pedem para você situar o impacto dessa contribuição do Zizek dentro do debate filosófico. Por um lado, se houve uma repercussão das pessoas que, contra o Zizek, refizeram uma defesa do Hegel a partir da noção do absoluto, ou seja, de uma leitura mais idealista, mas também de pessoas que, com o Zizek, por exemplo, se ligaram a uma teoria dialógica, que tem uma referência ao Bakhtin. Se houve, então, por esse lado, um passo adiante? Não, eu acho que ainda não, porque essa declaração de amor do Zizek pelo Hegel, ela se bem que já está presente em outros textos dele, mesmo no Visão em Paralaxe, já está lá isso um pouco, mas é de maneira explícita aqui nesse texto, né, nesse livro. Tá? Então, eu acho que isso ainda vai repercutir, né? Essa ideia do... quer dizer, a interpretação que ele faz do Hegel me parece bastante forçada, mas isso não importa também, porque o que importa é o resultado, o que importa é o quão profícuo é a leitura que ele faz do Hegel, né? Como que isso rende para pensar os problemas que nós temos que dar conta, né, no mundo de hoje. Então, certamente, na academia esse livro vai ser desprezado completamente, né? Vai ser ridicularizado, não tenham dúvida disso. Mas ele não está preocupado com isso, né? Então, mais vale, né? Eu tinha um professor que dizia isso: mais vale um Hegel errado, mas vivo, né, do que um Hegel
como, aliás, o desse próprio professor, né, que é um excelente livro sobre Hegel, mas nunca ninguém leu. Eu estou falando aqui do Hegel e a Ordem do Tempo, do professor Paulo Arantes. O Hegel dele, ele é autor da frase, né, e se aplica a ele mesmo. Quer dizer, o Hegel dele é corretíssimo, mas tá lá na Biblioteca de Filosofia da USP. Eu tenho aqui também algumas perguntas sobre a noção de alternativa do Zizek. Eu tenho aqui um comentário que disse essa noção que ele coloca do sujeito e do ato não é extremamente voluntarista, ou seja, é um sujeito que não tem uma proposta, mas que é simplesmente uma negação que não vai com uma visão do positivo. E também deu uma pergunta aqui mais específica, se o Zizek, nessa noção de alternativa, ele continua a noção de hipótese comunista ou se ele deixa a sua noção em aberto? Não, ele reafirma essa ideia do comunismo, nos termos que ele entende o comunismo, evidentemente, né? Mas está plenamente... na verdade, é uma tentativa de dar os subsídios teóricos à ideia de comunismo. Esse livro dele aqui é isso, não é um Hegel para... Não é um Hegel para historiador da filosofia, é um Hegel que tem um viés prático assim claríssimo, né? Ele quer, na verdade, oferecer algum tipo de meio, né, para sustentar, um meio teórico que sustente essa ideia de comunismo. Tinha alguma coisa além disso? Do voluntarismo, se o ato não é simplesmente... Não, ele não é voluntarista, na verdade, né? Tudo começa com a vontade, é verdade, né? Mas essa vontade ela nunca se realiza como ela pretende, né? Aquilo que o Zizek diz, ela é sempre a tentativa de você realizar o seu desejo, ela é sempre fracassada, ou ela sempre se realiza de uma maneira diferente da que você visa, né? Como na fenomenologia do Hegel. Uma coisa é aquilo que a consciência visa, né? Aquilo que ela diz o que é. A outra é aquilo que ela diz o que é, e outra coisa é aquilo que ela é efetivamente, né? Então, quando, no caso do Hegel, né, quando a consciência faz a experiência de si mesma, experiência do seu saber, daquilo que ela pensa, né? O Hegel diz daquilo que ela visa, não é? E daquilo que ela diz, né? Quer dizer, daquilo que ela... a diferença entre o meinen e o sagen, né? Ela diz uma coisa, mas ela visa outra. Então, sempre tem sempre uma defasagem, né, entre da consciência consigo mesma. Isso pode ser traduzido também para a questão do desejo, né? Ele sempre afirma uma coisa, mas o que ele visa, na verdade, é outra. Só que o problema é que aquilo que ele visa, ele desconhece, ele só descobre por meio da experiência de si mesmo. Então, não se trata propriamente de voluntarismo, né? O voluntarismo não serve para nada, porque ele se realiza de uma maneira muitas vezes oposta da que ele pretende. Tem uma pergunta que vai um pouco nesse caminho, que é sobre a noção de liberdade do sujeito para fazer as estratégias de negação de si mesmo, ou seja, qual é o outro que está acessível ao indivíduo e em que medida, por exemplo, instituições ou esse outro é determinado por outros mecanismos, que não é simplesmente a vontade do sujeito. Eu não sei, eu acho que no caso desse modelo aqui do Zizek, né, não sei se tem muito espaço para você pensar o sujeito no interior de instituições. Bom, talvez aí fosse o caso de recorrer a outros autores. Não que seja incompatível, mas ele não é esse o objeto de preocupação do Zizek, né? Quer dizer, ele quer pensar o núcleo da subjetividade, né? Como é que isso depois se relaciona com instituições, com o mundo exterior, etc., etc. É uma decorrência, né? Quer dizer, é uma coisa secundária, né? E que precisa ser analisada à luz desse núcleo mais, digamos, essencial do sujeito, né? Essencial entre aspas aí, tá? Então, eu acho que não é propriamente o objeto de preocupação dele, né?
pensar essa relação do outro como se o outro fossem as instituições, etc. Tem uma pergunta, talvez, que vai um pouco numa provocação que você fez, que se o Zizek tivesse conhecido a repercussão do Lebrun, talvez ele tivesse dado um passo além do que ele deu. O que você estava, se você tinha alguma coisa em mente quando você falou isso, ou o que o Zizek poderia tirar proveito do debate propriamente brasileiro? Pergunta da Thaisa. O que ele poderia tirar proveito? Eu não sei se ele tiraria proveito, mas eu acho que ele encurtaria o caminho dele, né? Porque eu acho que o resultado a que ele chega é um resultado que, não é? O debate brasileiro a respeito da matéria, né? Hegel e Marx, já alcançou há algum tempo, né? Então, eu acho que ele ficaria surpreso, né? E, não sei, enfim, e economizaria trabalho, né? Não sei se... quer dizer, não teria nenhuma novidade, a meu ver, na verdade, mas aquilo que ele apresenta como essa reinterpretação do Hegel, por exemplo, né? Ou essa aproximação do Hegel com o Marx, etc., isso apareceria para ele como algo já dado, né? Como um debate já ocorrido, né? E não seria apresentado assim como uma novidade, né? Como uma coisa inédita, eu acho. Mas isso não significa também que ele, enfim, tem que ser... então não vale a pena ler. Não, não é isso, porque, na verdade, o Zizek é muito mais do que simplesmente... o Zizek não é só filósofo, né? Ele é crítico da cultura, ele é crítico de cinema, né? Ele é psicanalista. Então, digamos, mesmo que ele chegue num nível de debate que, a meu ver, né, o melhor da filosofia brasileira já alcançou, não obstante o seu atraso, ele tira resultados muito mais relevantes do que a filosofia brasileira conseguiu tirar disso, né? Quer dizer, a filosofia brasileira ela é eminentemente, digamos, acadêmica, né? É isso, o Zizek não é acadêmico. Uma pergunta do Rodrigo, ele diz: sobre a impossibilidade do ato, Zizek usa Lacan para dizer que, na verdade, o real, ou o absoluto, ou o milagre, acontece. Isso contradiz a leitura de Hegel do absoluto, que é sempre vir a ser? Não. O absoluto é sempre vir a ser, e o ato também é sempre vir a ser, né? E essa ideia é um pouco a reinterpretação que ele está fazendo do Hegel, é essa, né? É mostrar que esse vir a ser, se o Hegel o apresenta como algo necessário, essa necessidade ela é sempre retrospectiva, né? Então, você pega lá a filosofia da história do Hegel, por exemplo, né? Você tem o encadeamento de uma série de eventos que se desenvolvem e que, por fim, resultam, por exemplo, na formação da liberdade do homem moderno, né? E aí, então, você pode imaginar o seguinte: bom, mas essa filosofia da história ela é completamente teleológica. Por quê? Porque ela está reconstruindo o passado, não é? Está reconstruindo a história como se toda a história caminhasse necessariamente para um fim que é a liberdade moderna, etc., etc. O Hegel, por exemplo, vivia lá no século XIX, e a pergunta que ele faz é, do ponto de vista histórico, como é que isso veio a se constituir? Bom, então é preciso buscar na história, não é, os eventos que contribuíram para isso e encadeá-los de tal maneira que explique o Estado tal como ele é. Tá certo? E aí, ao explicar isso, você vai mostrar que o Estado, digamos, ele é um resultado de uma série de eventos, ele é resultado do cristianismo, né, enfim, que promove a ideia que afirma a ideia do indivíduo, né, do indivíduo
O indivíduo é livre apenas pelo fato de ele ser homem, diz o Hegel no cristianismo, né? Não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é isso, se ele é aquilo outro, né? Enfim, o protestantismo, a Revolução Francesa, tudo isso contribui para a formação do Estado moderno. Então, dada essa série de eventos, né, então é necessário que o Estado moderno tenha vindo a se constituir tal como ele se constituiu, né? Mas se esse Estado não existisse, eu não poderia refazer essa história tal como ele refaz. Então, ela é sempre, né, se não houvesse esse ponto de vista presente, a história do passado ela é completamente contingente, não há necessidade nenhuma. E mais do que isso até, né, quer dizer, a cada volta, digamos, né, do processo histórico, o que acontece? Na medida em que o meu ponto de vista é sempre o presente, a cada volta do processo histórico, ele, para usar uma palavra, enfim, ele ressignifica o passado, né? Porque, veja, o meu ponto de vista não é sempre do presente, mas o presente muda. Hoje, o século XIX era um certo estado que existia, hoje é outro. E se eu for recuperar a história para explicar o que o Estado é hoje, essa história se apresenta de uma outra maneira, né? Então, é isso que o Zizek diz, que o ato, né, ou o ato ele é sempre retroativo, né? Ou essa autoposição da substância ela é sempre retroativa. Por quê? Justamente porque ela só pode ser entendida por meio desse percurso, por meio dessa processualidade, não é? E essa processualidade, esse percurso, ele sempre ganha um significado novo, né? De modo que a necessidade ela é sempre retrospectiva, né? Ela é sempre retrospectiva e ela é sempre outra, ela é sempre diferente. Então, primeiro você tem uma necessidade que vai, como o Hegel fazia a reconstrução racional do Estado moderno. Você tinha uma que ia lá do cristianismo, vinha antes, na verdade, mas, enfim, para exemplificar apenas, vinha do cristianismo, vinha do direito romano, do protestantismo, da Revolução Francesa e assim por diante, né? Agora, se eu refaço essa mesma história do ponto de vista do século XX, né, essa necessidade ela vai se mostrar outra. Quer dizer, o curso dos acontecimentos que eu vou destacar para explicar o presente, esse curso vai ser diferente também. E, portanto, a necessidade vai ser outra também. Tá? Então, o ato, quer dizer, não há incompatibilidade, pelo contrário, aí, o Hegel está enquadrando, ele enquadra completamente a ideia do ato na noção hegeliana de autoposição da substância como sujeito, né? Não há, pelo contrário.